Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paixanalyticon novamente. O tema do vídeo de hoje é o delírio de esclarecimento e o gozo correcional. Bom, que são esses palavrões aí, né? Vamos lá, vocês sabem que eu tenho lutado, entre aspas, aí por uma psicanálise cada vez mais clara, acessível, democrática para todos, né? E o quanto eu sou a favor, portanto, de a transmissão da psicanálise de forma clara e transparente, né? Por conta disso. Ora bolas, né? Mas o que eu tenho detectado a partir do perfil do psicanalista contemporâneo, né? Que é um perfil basicamente universitário. Que há uma espécie de busca por esclarecimento excessiva, no sentido assim, bom, se Lacan tinha um estilo hermético, barroco e fechado, nós vamos ter um estilo claro e didático, né? O que acontece? Qual é o problema dos excessos? Tanto, né, de uma visão fechada, solipsista, que não se entende nada, como de uma visão excessivamente esclarecedora, né? Que a questão esclarecedora, do excesso de esclarecimento, ele coloca o interlocutor numa posição muito infantil, débil, né? Como se tudo precisasse ser claro, explícito, né? Na sua forma assim mais extrema, né? E de alguma maneira isso acaba ignorando o fato de que a psicanálise ela lida com o inconsciente, com os paradoxos, com as contradições, com o que está nas entrelinhas. Então, se a gente tiver uma pegada obsessivamente esclarecedora, até delirante, como a gente vê muitas vezes nas avaliações de textos acadêmicos, né, nas universidades, nas revistas de psicanálise, nas teses de doutorado, nas dissertações de mestrado, a gente vai tirar justamente essa veia onírica, poética, autoral. Cada um tem o direito de se expressar da maneira como pode, da maneira como quer também, né? Então a gente não pode perder de vista esse aspecto autoral, esses meandros, né? Das metáforas, né? E do uso livre de conceitos, né? Eu já falei em outros vídeos o gozo do psicanalista burocrata e também do apego conceitual a um vício psicanalítico, né? Então, digamos, essa psicanálise autoral, né, onde cada um pode se expressar e se colocar à sua maneira, mas sem perder de vista o fato de que aquilo precisa ser, a meu ver, pelo menos, na maioria das vezes, relativamente compreensível, porque se for uma outra língua que precisa ser decifrada, tipo um lacanês hermético, aí eu acho que isso acaba também gerando um certo desserviço. Então, esse tal de delírio de esclarecimento, ele é muito comum nos quadros passionais, né? Onde alguém quer que o outro confirme se o ama, porque o ama, como o ama, onde é que ele estava andando, com quem ele andou, com quem ele deixou de andar, se a ex ainda o procura, se não procura, ele quer o quê ou ela quer o quê? Um esclarecimento acerca da esfera do amor, né? Da paixão. Você tá comigo? Você é o amor da minha vida? O que eu sou para você? Então isso acaba sendo uma forma de controle obsessivo, né? Das coisas, do conhecimento ou de um saber sobre a libido. Assim como pode haver esse gozo, né? Essa satisfação delirante no esclarecimento por trás do gozo correcional de pessoas que ocupam funções burocráticas, eventualmente em revistas ou, digamos, nas universidades, em lugares que elas têm o direito de opinar sobre o trabalho dos outros, e tem que fazer isso de alguma maneira, julgando esses trabalhos, né, para selecionar o que vai ser publicado ou não, mas que muitas vezes elas acabam se colocando num lugar assim professoral, de maestria escolar, no sentido de estabelecer como que a pessoa deve se manifestar, de que forma ela deve usar os conceitos, de que maneira a retórica dela deve ser construída ou não. E aí justamente acaba caindo numa coisa antipsicanalítica, né? Porque é um discurso universitário onde ignora-se o inconsciente, a autoria, o aspecto lúdico com os conceitos e com as narrativas.
Então, tanto esse delírio de esclarecimento como esse tal gozo correcional tem a ver com isso, com um excesso, né, de presença, né, de um outro que quer uma garantia, né, uma espécie de esmiuçamento, de esgotamento do sentido. E justamente isso é antipsicanalítico, porque depois de Lacan, mas também em Freud, a gente tem o tal do umbigo do sonho, mas depois de Lacan com a questão do real, é impossível que alguém dê conta da totalidade das coisas, né, de uma compreensão absoluta. Isso em si é um empuxo a um grande outro não barrado, não castrado, vamos dizer assim, a um saber que dê conta de tudo, fechado, né? E, portanto, se aproxima de uma religião, né? Nesse sentido que tem a verdade sobre as coisas e Deus seria essa verdade final, né? Então, de alguma maneira, é muito comum hoje em dia, por conta do poder circular muito entre as universidades, né? Onde os psicanalistas têm precisado cada vez mais fazer mestrado, doutorado, para ter insígnias fálicas, que haja uma prevalência do discurso universitário que justamente prega uma obsessão, né, um delírio obsessivo pela compreensão e um achatamento das ideias, da espontaneidade e de uma clínica viva onde nós nem sempre temos respostas, né? Pelo contrário, nós temos mais dúvidas e perguntas do que respostas. Então, o que o coletivo Em Familiares, que eu fundei junto com o Fábio Dalmolin, o que o coletivo Em Familiares vem a dizer lá do Facebook, eu vou colocar no descritivo aí para vocês, é isso, de que a gente recusa as produções acadêmicas no sentido de um produto a ser comercializado, de uma insígnia, de um resultado, né? Mas justamente retomar o espírito da psicanálise, da produção artística, da veia poética e literária das pessoas, que é sempre singular e deve ser sempre original e respeitada. Portanto, vamos, digamos, fazer esse mapeamento, né, da estrutura de poder na psicanálise, que está muito atrelada às universidades hoje. Não estou demonizando as universidades, eu mesmo sou professor universitário, né? Mas é de como nós operacionalizamos a psicanálise nas revistas e nas instituições, nos congressos e nas teses, nas monografias e nas dissertações. Se é a partir do discurso analítico, que dá margem à singularidade, à poética, né? Ao humor, à criação, ou se é no sentido de um saber fechado, excessivamente claro, mas por isso morto, árido, né? E encerrado em si mesmo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.